Shalom, pessoal do YouTube, tudo bom? Como é que vocês estão? Pessoal, aqui quero passar para vocês uma mensagem importante da nossa Torá, Bezrat Hashem. Aqui, saca só tudo a importância que a gente tem que dar a um assunto que às vezes passa muito desapercebido. O que a gente tem na nossa cabeça? Vamos ver o que a Torá tem a falar sobre isso. Em primeiro lugar, a gente tem uma pergunta interessante. A gente sabe que está escrito na Torá que os Koanim, os sacerdotes do templo, tinham que todo dia levar madeira para colocar no fogo do altar para fazer os korbanot, os sacrifícios para Hashem. O que é interessante, tudo bem, até aí tudo bem, mas é interessante destacar que nossos sábios falam que esse fogo que havia lá, no início dos trabalhos do Mishkan, desceu do céu, num milagre. Hashem mandou fogo do céu e acendeu aquela pira. E aquele fogo continuava aceso, não se apagou centenas de anos. Então a pergunta que fica é, por que mesmo que o fogo já estava aceso e não se apagou, fala porque a avó que mesmo na chuva não se apagava, por que tinha que ainda vir lá o Cohen colocar mais madeira? Qual que é o motivo? Já estava aceso, já estava pegando fogo, não ia apagar, não apaga com chuva. Por que você está trazendo mais madeira, Cohen? O que a Torá pede para ele fazer isso? Então a gente sabe, nossos sábios explicam que muitas atividades no Beidin tinham como a kavaná, tinham como a intenção de fazer capará, de fazer expiação pelas averotas das pessoas. E assim, quando os Koanim levavam madeira, eles misturavam o fogo terreno com o fogo celeste e assim eles conseguiam uma dupla expiação, tanto de atos físicos quanto de pensamentos. Ou seja, falam nossos sábios, nossos Talmidei Ramim falam, que quando uma pessoa faz uma verá, ela comete dois pecados. O ato em si e o pensamento do ato. Novidade, pessoal. Pensamento do ato de fazer um pecado também é considerado um pecado. Então a pessoa sempre passa por duas transgressões ao mesmo tempo. O planejamento e a ação. A gente nunca parou pensar nisso, né? Já tinha ouvido falar nisso? Pesado? Então, uma pergunta que fica, outra pergunta. Peraí, tá bom. O pensamento também vale, mas um pensamento, primeiro, pensamento é assim um negócio tão complicado, é assim um pecado tão severo, quer dizer, eu só pensei, mesmo que eu não fiz, digamos que eu só pensei. Se pensar já é um pecado, se digamos que eu só pensei já vale por um. É um negócio tão horrível, na prática eu não fiz nada, não magoei ninguém, não roubei ninguém, não comi nada proibido, na prática eu não fiz nada. Então qual que é o grande problema de pensar numa coisa errada? O primeiro, que tem várias averot, vários pecados na Torá que estão só no pensamento. O número 1 dela está no 10 mandamentos, é não cobiçar. Cobiçar a pessoa faz no pensamento, não cobiçarás. Isso que eu quero negócio do outro, mesmo que eu não fiz nada, eu só estou cobiçando, já está errado, uma haverá no pensamento. Segundo, que por outro lado isso é tão ramuro, tão pesado, Nefesh HaChaim fala que a gente consegue chegar em locais elevadíssimos com o nosso pensamento e estragar esferas superiores elevadíssimas através de um pensamento errado. Então, como é que a gente pode também, por outro ponto de vista, entender o quão complicado é lidar com um pensamento pecaminoso? Primeiro, que o pensamento é mais difícil de controlar. Segundo, que a gente esquece de fazer tchuvá sobre ele. E eles se acumulam sem fim. Porque um ato, me sinto mal. Depois, eu lembro de fazer tchuvá. E eu vou lá e roubei, magoei, comi algo proibido. A pessoa fica marcada na pessoa e ela faz tchuvá. Ela lembra de fazer tchuvá porque isso criou uma impressão nela forte e agora quando ela se arrepende disso. Mas isso que ela pensou em fazer algo proibido, teve um desejo proibido, quis fazer algo proibido, isso não marca tanto. Então a pessoa esquece de fazer tchuvá, esquece que ela cobiçou
esquece que ela pensou mal de alguém, esquece tudo isso, esquece que muitas foi atrás dos pensamentos dela e pensou coisas não decentes, de leviandades. E ela esquece porque isso passa. Pensou 30 segundos nisso, passou, esqueceu. E por isso é um negócio também tão difícil, porque acumula-se. A gente vê que no Mishkan, no Beit HaMikdash, tinha uma tarefa especial só para fazer expiação pelos pensamentos das pessoas. É um negócio importante, não é para deixar de lado. Uma dica é, vamos também lembrar de fazer tchuvá do pensamento, da ação, do planejamento, do que eu fiz de errado, do pensamento que eu tive errado. E todo dia também pensar, quando estiver fazendo tchuvá de um ato, lembrar de fazer também tchuvá de Hashem, desculpa, talvez a pessoa não vai lembrar de verdade, mas eu não lembro, mas eu talvez pensei algo errado hoje, não queria, desculpa, quero melhorar, vou prestar mais atenção. Lembrar disso e a gente assim vai poder se aproximar mais de Hashem. Shabbat Shalom, até a próxima.